Olá, tudo bem com você? O tema de hoje vai ser o que Jesus disse sobre o divórcio. Antes de ouvir essa meditação, aconselho vocês lerem Mateus 19, versos 3 até o 12, Marcos 10, do versos 2 até o 12 e Lucas 16, verso 18. Porque os fariseus tinham dúvidas sobre o divórcio e experimentaram Jesus perguntando se era lícito, se Moisés permitiu. É porque foi Deus quem ordenou a Moisés. Ou os fariseus não concordavam com Moisés? Porque Jesus diz que o que Deus ajuntou não separe o homem? Quem é esse homem que Jesus se refere? Será que é o profeta Moisés que permitiu o divórcio? Com essa resposta, Jesus quis dizer que o casamento é indissolúvel? Porque afirma Jesus em Mateus 19, versos 3 a 12, se Moisés permitiu o divórcio, por que Jesus não permitiu? Em Mateus 19, verso 9, Jesus permite o divórcio em caso de relações ilícitas. O que são relações ilícitas? Em outra versão diz que o divórcio é permitido em caso de fornicação. O que é fornicação? Fornicação é quando uma pessoa pratica relação sexual antes do casamento. Isso na Bíblia é chamado de fornicação. Se a separação foi por outro motivo, e se o homem ou a mulher passam a viver juntos com outra pessoa, eles estão em adultério? Se caso um era solteiro e outro casado e passam a viver juntos, quem está em adultério? Estas perguntas são muito interessantes e vamos refletir sobre essas perguntas no tema de hoje. O objetivo dos fariseus ao experimentar Jesus era arranjar um motivo pelo qual pudessem acusar Jesus para poder matá-lo. Eles queriam que o Senhor Jesus tropeçasse na interpretação da lei, pois assim teriam com que acusá-lo. Eles estavam há um bom tempo tentando fazer isto, mas não conseguiam. Jesus disse que nunca foi o propósito de Deus que o casal se separasse. Ele apoiou seu ensino com os versos bíblicos de Gênesis capítulo 1, verso 27, Gênesis 5, verso 2 e Gênesis 2, verso 24. O detalhe é que os fariseus não aceitavam essa interpretação, pois não entenderam o verdadeiro significado da permissão de Moisés acerca do divórcio. A orientação de Moisés está registrada em Deuteronômio e é mencionada também em Mateus. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Deuteronômio 24, versos 1 a 4. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Mateus 5,31. Analisando o contexto externo do texto, contexto histórico, cultural e etc., iremos ver que Jesus não estava em conflito com Moisés. Nunca foi parte do plano original de Deus. Ele foi aprovado transitoriamente na lei de Moisés devido à dureza do coração dos homens. Mateus 19, versos 7 e 8. Deve-se destacar que a lei de Moisés não instruiu o divórcio. Por ordem divina, Moisés tolerou o divórcio e o regulamentou a fim de evitar abusos. As mulheres não tinham direitos, e para protegê-las, Deus permitiu que Moisés criasse esta lei, a fim de que as mulheres tivessem uma nova chance. Qual era a natureza e o propósito da lei de Moisés no que diz respeito ao divórcio? Já lemos Deuteronômio 24, versos 1 a 4. Vamos ver o que é que diz estudiosos e teólogos da Bíblia. Coisa indecente. Literalmente desnudes, figuradamente como aqui, como algo vergonhoso, uma desonra.
Não podia tratar-se de adultério, porque isto devia ser castigado com a morte. Deuteronômio 22, versos 22, Mateus 19, verso 9. Devia tratar-se de alguma maneira de atuar considerada imprópria pelo marido. Os judeus entendiam que este preceito mosaico permitia ao homem divorciar-se de sua mulher quase por qualquer motivo. Mateus 19, versos 3 e verso 7. Sem obstáculos, Cristo explicou que não era a vontade de Deus que se obtivesse tão facilmente o divórcio. Mateus 19, versos 4 a 6. E que esta legislação só havia sido dada por causa da dureza do coração deles. Mateus 19, verso 8. Carta de divórcio, literalmente uma nota de separação. Lhe entregará. Isto devia fazer-se formalmente, provavelmente perante testemunhas, a fim de que tivesse validez legal e fosse incontestável. A despedirá. São detalhes do verso de Mateus que os comentaristas comentam qual o sentido de cada palavra. A despedirá, novamente um ato formal. Provavelmente o esposo estava obrigado a despedi-la, provida pelo menos com os meios suficientes como para chegar bem até a casa de seu pai. Poderá ir. Sua partida formal era um anúncio público de que já não era mais a esposa desse homem e que, portanto, estava livre para casar-se de novo. A nota de separação ou nota de corte dissolvia por completo o matrimônio. A consumação do matrimônio com o segundo marido a tornava vil para o primeiro. Se alguma vez ele tornava a tomá-la por mulher, cometia adultério. Ela lhe era ilícita como esposa. Jeremias 3, verso 1. Perverter a terra. Se bem que Deus tolerou algumas coisas às quais certamente não podia dar sua aprovação, havia limites mais além dos quais o homem não podia passar. Muitas vezes a terra aparece personificada como se pudesse atuar e sentir. Levítico 18, verso 25 e Isaías 24, verso 5. Algumas pessoas hoje se referem a Deuteronômio 24, verso 1 a 4, como base do que chamam divórcio cristão. Porém, na realidade, estes versículos nos revelam a vida doméstica dos judeus, na qual, ao tomar uma esposa, equivalia a adquirir uma propriedade. A autoridade do esposo sobre sua mulher era quase absoluta. O propósito da lei aqui enunciada era melhorar a sorte da mulher hebreia. Esta lei, longe de estabelecer uma baixa normal moral, ou de aprovar uma norma tal, representava uma norma muito mais elevada que a reconhecida pelos cruéis costumes daquele tempo. A lei garantia à mulher divorciada certos direitos e, na realidade, a protegia de ser considerada adúltera ou rejeitada pela sociedade. Deixava a casa de seu primeiro marido como mulher livre e respeitada pela sociedade, apta para contrair um matrimônio honroso. A carta de divórcio estabelecia que seu primeiro esposo já não tinha mais jurisdição legal sobre ela e que ela não tinha nenhum tipo de obrigação para com ele, senão que estava livre para ser esposa de outro homem. Ao voltar a casar, não se fazia culpada de adultério, nem se violavam os direitos de seu primeiro marido. A lei mosaica sobre o divórcio não foi dada para anular os ideais do matrimônio instituído por Deus na criação, senão a causa da dureza dos corações dos homens. A sorte de uma mulher só e desprezada era deplorável. A carta de divórcio aliviava seu infortúnio. Esta lei simplesmente reconhecia a situação existente e buscava melhorá-la. Esta era uma lei de permissão e não de obrigação. Estas mesmas restrições tinham por objetivo eliminar o fácil processo de divórcio que evidentemente os hebreus haviam aprendido em sua associação com os povos pagãos. Cristo falou enfaticamente contra o conceito de ter uma esposa como propriedade. Mateus 5, 27 a 32, Mateus 19, versos 3 a 9. Essa prática havia acarretado muita desgraça e injustiça às mulheres judias.
A escola de Hillel, que sustentava a filosofia religiosa popular judia nos tempos de Cristo, interpretava como coisa indecente qualquer coisa que lhe resultara desagradável ao marido. A escola de Shammai, mais estrita e menos popular, definia como coisa indecente algum ato comprovado de falta de pudor ou adultério. Nos tempos de Cristo, a escola de Hillel permitia o divórcio por pequenas coisas, como a exibição do braço de uma mulher em público, ou que a esposa queimasse a comida de seu marido, ou quando o esposo encontrava outra mulher mais atraente. Desta atitude escreveu Joséfo, um historiador que viveu na época de Jesus. Ele disse o seguinte: o que deseja divorciar-se de sua mulher por qualquer coisa, e muitas causas tais se dão entre os homens, que dê por escrito a certeza de que nunca mais a usará como sua mulher, porque assim ela estará livre de casar-se com outro marido, se bem que antes de dar-se esta carta de divórcio, não deve permitir-se-lhe fazê-lo. A lei de Deuteronômio 24, verso 1 a 4, não instruiu o divórcio, senão o que o tolerou em vista das imperfeições da natureza humana aos baixos conceitos morais do povo de Deus nesse tempo. Para conhecer a opinião de Deus a respeito do matrimônio, é preciso não se deter em Deuteronômio 24, de 1 a 4, senão como fizera Jesus. Hoje, se remontar a Gênesis 1, verso 27, Gênesis 2, 24, Mateus 5, 27 a 32, Mateus 19, versos 3 a 9. O conselho escrito por Moisés para a gente de seus dias deve interpretar-se à luz dos costumes de sua época, e não da nossa, e sempre tendo em vista o ideal divino. Uma vez mais, Cristo elevou à vista dos homens esse divino ideal ordenado no Éden. Esse primeiro matrimônio nos proporciona o modelo dado por Deus para o seu povo de hoje. Em Mateus 19, verso 9, Jesus permite o divórcio em caso de relações ilícitas. O que é relações ilícitas? Em outra versão diz que o divórcio é permitido em caso de fornicação. O que é fornicação? Relação sexual ilícita é toda a prática sexual ilícita, ou seja, que não é conforme o plano de Deus. Neste verso refere-se especificamente ao adultério. Na outra versão bíblica, há a expressão fornicação ao invés de adultério. Por quê? A palavra grega que aparece em Mateus 19 para adultério no original é porneia. Esta palavra pode ser traduzida por diferentes formas, tais como adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, bestialidade e etc. Tanto uma quanto a outra está correta, mas de acordo com o contexto do verso, porneia é melhor traduzida por adultério, ou seja, relações sexuais ilícitas. Fornicação é o ato sexual praticado fora do casamento. Se a separação foi por outro motivo, e se o homem ou mulher passar a viver juntos com outra pessoa, eles estão em adultério? Sim. A pessoa, ao separar-se por qualquer motivo e casar-se com alguém, comete adultério. Isto não quer dizer que Deus não possa ajudar tal casal. Ele tem o desejo de ajudar todos estes casais que não estão ainda com sua situação conjugal acertada. É importantíssimo que o casal recorra a Deus a fim de ter solucionado sua situação. Se caso um era solteiro e outro casado e passam a viver juntos, quem está em adultério? Os dois estão adulterando, pois ambos estão envolvidos na prática sexual errada. Esse é o nosso tema de hoje. Deus abençoe a todos.